Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós queremos conversar com você sobre comunicação. Você já reparou o jeito com que se comunica? Que palavras costuma usar? Pois é, isso interfere em muito na mensagem que você está passando para as pessoas ao seu redor, em especial no ambiente corporativo, ou seja, no ambiente que você trabalha. Vamos trazer aqui uma conversa muito esclarecedora sobre comunicação não violenta. E estamos aqui com a Suelen Baroni, ela que é terapeuta especialista em comunicação consciente. Suelen, obrigado pela presença, bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui para falar desse tema que é tão rico para mim e espero que seja também do telespectador. Que bom, é justamente para isso a gente ter esse entendimento, né? Comunicação não violenta, um tema que a gente está vendo surgir cada vez mais com força, você já vem acompanhando isso há algum tempo e queria entender por que essa importância agora está cada vez mais sendo, então, acompanhada pelas pessoas e também pelo seu trabalho. Bom, eu realmente tenho percebido que as pessoas estão falando mais sobre esse tema, né? Ele está ficando mais popular e eu fico muito feliz com isso. Não sei exatamente o porquê disso está acontecendo agora, de se está popularizando, se são as redes sociais, mas mais do que nunca, agora, não agora, né? Nos últimos anos, com essa polarização política, principalmente, com as vozes diversas que a gente tem. As pessoas têm vozes diversas na internet, então elas podem expressar livremente a opinião, e a opinião muitas vezes vem carregada de julgamentos pesados. Então a gente falar sobre a comunicação não violenta, ela se faz muito necessária falar de comunicação não violenta nesse momento, até para a gente ter mais consciência do nosso poder diante das redes sociais, o nosso poder nos relacionamentos, o poder da comunicação nos relacionamentos. Por aí, vai por aí. Sim, então, mas justamente por isso, Ellen, as redes sociais entraram de vez na nossa rotina, tanto com uma comunicação particular, quanto também na nossa vida profissional. Quando essas palavras usadas vêm com todas essas cargas que você acabou já de mencionar, acho que ganham dimensões que talvez vão ser interpretadas também de uma maneira muito dura, dependendo, claro, do termo usado, e pode provocar ali algum tipo de sentimento ruim, ao contrário até do que talvez a pessoa imaginava. Mas por isso que aí fica a questão da gente entender por que essa comunicação não violenta passa a ser tão importante, tanto no ponto particular quanto no ponto profissional. Nesse sentido, então, essas escolhas com essas opiniões tão muito fortes, muito incisivas, vão gerando esses outros sentimentos ruins nas pessoas de uma maneira que pode ser até irreversível? Com certeza. Só que esse tema é muito complexo. Sim, então, sim. Eu vou voltar um pouquinho antes de falar dessa consequência da comunicação violenta, dessa comunicação carregada de julgamentos. Vou trazer um pouquinho o porquê da comunicação não violenta, que eu chamo de comunicação consciente. O psicólogo americano Marshall Rosenberg, que trouxe, que criou, organizou essa forma da gente se comunicar, ele traz para a gente que a essência da comunicação não violenta, ou comunicação consciente, como eu estou trazendo, é a gente falar a partir daquilo que está no nosso coração. Como assim? Falar do que a gente sente e do que a gente necessita. Você percebe que a essência da comunicação não violenta não é falar do que a gente acredita, do que a gente acha, do que a gente pensa, que basicamente é opinião. Opinião é o que eu penso sobre isso, que é diferente de como eu me sinto, falar de como eu me sinto e falar daquilo que eu necessito. Para eu comunicar o que eu sinto e o que eu necessito,
Eu preciso ter uma base de autoconhecimento. Que como que eu vou falar sobre isso? Então, eu preciso ter inteligência emocional. Sem isso, eu estou só vomitando o que vem na minha cabeça. Então, nos treinamentos ou nos atendimentos individuais, eu costumo trazer a seguinte reflexão. O que faz você entrar em conflito com alguém? Geralmente, é uma discordância de ideias. Eu acho uma coisa, você pensa outra coisa. Eu acredito em X, você acredita em Y. E aí a gente entra num conflito porque a gente tem dificuldade de conversar sem ofender, sem julgar, sem tomar partido, sem trazer para o pessoal, sem pessoalizar a coisa. A partir do momento que eu consigo enxergar o que está por trás disso, assim, eu acredito nisso para cuidar de qual necessidade? Eu voto em tal político porque eu acredito que ele vai trazer o quê para mim? E você vota no opositor, né, no oposto, Por quê? Você acredita que ele vai te trazer o quê de bom? E quando a gente começa a aprofundar as camadas, a gente vê que muitas vezes, dando um exemplo político, que é o que está no dia a dia, e a gente está perto das eleições, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas vão votar em candidatos diferentes porque elas estão buscando a mesma coisa. E aí, a partir daí que a gente consegue conectar com a humanidade. Então, por que as redes sociais, muitas vezes, trazem, né, esses sentimentos de raiva, de frustração contra o outro? Porque vem muito do lugar do julgamento sem aprofundar. Fica só no que eu penso. E aí, claro, você não sabe o que você está provocando no outro. Porque o julgamento, ele causa, sim, sentimentos profundos na outra pessoa. E ela não tendo como se defender, ela não tendo uma base de autoconsciência, pode causar tragédias. Exatamente. Acho que os efeitos estão muito nítidos, né, em relação a essa explicação da Suelen aqui com a gente. Mas aí já parte outra pergunta. Mas é tão natural da gente ser assim na rede social, né? É natural a gente ser assim na vida. Eu estava pensando, antes de vir para cá, como explicar de uma forma bem didática. Português é natural para gente que nasceu no Brasil. E aí, é difícil aprender outra língua, inglês? Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras pessoas pode ser mais difícil. Mas a comunicação não violenta seria uma outra língua. Então, é natural na nossa sociedade que a gente vive dentro de um sistema que leva a gente a pensar de um jeito violento. Agir de um jeito violento. E a violência não é só agressão física, aquela violência escancarada. Então, assim, a sociedade que a gente vive, ela faz a gente ter esse sistema de pensamento de dominação, que o Marshall Rosenberg fala, que é de julgar, de punir, e esse outro modo, essa nova linguagem mais consciente, é como aprender uma nova língua. Então, assim, é mais fácil, porque é o natural da gente, é como a gente está sendo educado. A gente precisa se abrir para aprender essa nova linguagem. Entendido. Então, vamos, a partir dessa conversa, tentar, né, adequar nossa linguagem para isso. A gente vai entender esses pontos, né, que podemos avançar já, mas eu queria, antes do intervalo, Suelen, saber, assim, no mundo corporativo, ou seja, no trabalho das pessoas, quem é chefe, quem é chefiado, né, quem tem algum superior, ou de alguma maneira tem que se relacionar com um colega, por causa das responsabilidades, a comunicação não violenta também vai entrar para amenizar conflitos? A comunicação não violenta, ela é necessária para melhorar, e aí eu sou defensora porque ela realmente é necessária para melhorar não só o nosso relacionamento com o outro, mas o nosso, em primeiro lugar. Então, ela faz a gente lidar melhor com conflitos, tanto os nossos conflitos internos quanto externos. Porque o maior algoz, geralmente, de nós mesmos, somos nós. Então, quando a gente fala do julgamento, né, eu julgo o outro, antes a gente julga muito a gente. Então, a comunicação não violenta consciente, ela traz um convite para a gente exercer a empatia primeiro com a gente e depois com o outro. Aí, claro que no ambiente de trabalho isso é fundamental, porque o ambiente de trabalho, muitas vezes, ele não está permeado das relações de afeto que a gente tem nas nossas relações pessoais. E se a gente está num cargo de liderança, mais ainda, porque a responsabilidade é muito maior.
A gente, enquanto líder, a gente tem uma influência, ou mesmo com os nossos colegas, a gente influencia sim. Como ele está se sentindo, se ele está mais motivado ou menos. Não que eu seja responsável por isso, mas praticar uma escuta atenta, escutar as pessoas terminarem de falar antes de você opinar, antes de você julgar. Não dar pitaco sem ser solicitado na vida alheia. Cuidar com os feedbacks que a gente dá, porque não é que a gente só pode fazer elogio, a gente pode trazer, né, a crítica construtiva, a gente pode trazer aquilo que pode ser melhorado, mas sempre focando o quê? Na necessidade, naquilo que é importante, em conectar com a humanidade do outro, porque é isso que faz a pessoa parar e pensar para querer mudar, transformar. E isso vale não só para as relações de trabalho. Excelente. Já deu pistas aqui, então, para a nossa transformação, né? Essa nova língua, igual ela usou esse termo para a gente poder se adequar nessa comunicação não violenta que pode realmente trazer muitas mudanças. Mas depois do intervalo a gente ainda continua nessa conversa, já já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com a nossa convidada desta edição, a Suelen Baroni, que é terapeuta especialista em comunicação consciente. Nosso assunto fala hoje sobre a comunicação não violenta. Já entendemos, né, sobre a importância de adotar isso para a nossa rotina, que seja essa rotina, né, de escolhas de palavras sem, né, ali muita violência mesmo em relação aos termos usados, mas também não carregada, né, de culpa ou botando ali alguns conceitos que podem levar, por causa de um julgamento superficial, né, a uma discussão, né, que pode levar até algo, por exemplo, físico, como a gente falou, mas que a gente pega aí o exemplo da rede social, né, quando você fala uma coisa de uma maneira muito curta e rápida, achando que está botando ali, né, um certo, né, posicionamento, mas a sua opinião vai acabar conflitando com o modo de ver o mundo de outra pessoa, que vai gerar uma resposta e essas respostas vão gerando esse conflito, seja no ambiente também, né, de trabalho, onde as pessoas que precisam ali dar diretrizes, ordens ou se relacionar com alguém que não é alguém que você compartilha, como a gente entendeu, né, sentimentos, porque vocês estão ali dentro de um ambiente, né, que foram colocados obrigatório, mas que essa relação, quando ela é amistosa, pode se tornar muito proveitosa e, claro, gerar os valores necessários para a organização ou para a empresa que vocês estão. Ou seja, né, nós temos aí muitos ganhos com a comunicação não violenta, mas nem sempre a gente aprendeu, né, ou praticou algo que fosse diferente disso. Portanto, conversas assim podem ajudar você a observar mais as palavras que você usa, a entonação que essas palavras têm, né, para que as outras pessoas ou acompanhem seu raciocínio ou sigam, por exemplo, né, ali as ordens que você necessita dar, ou mesmo quando você recebe, né, algo assim, a maneira com que você responde pode também ter a influência da comunicação não violenta. E aí a Suelen está explicando tudo isso muito bem para a gente, que ótimo. E a Suelen falou uma coisa muito interessante ali no final do outro bloco, que foi sobre as pessoas terem, né, também aí resolução dos seus conflitos internos antes de poder fazer, né, esse diálogo com outros. Porque você está jogando ali nas palavras ou frases que você usa muito dos seus próprios conflitos para fora. Aí eu queria até voltar nesse ponto que eu acho que é muito importante para a Suelen abordar com o conhecimento dela. Por que, Suelen, que isso passa a ter esse grau de importância também? Resolver os nossos conflitos internos para que o nosso dia a dia também seja mais fluido, assim. Primeiro, essa explicação, esse resumo que você deu, acho que foi incrível, assim. E aí eu vou pegar um gancho, você falou, né, da culpa e da vergonha. Tem uma frase que eu trago, que é assim: o quanto da sua comunicação gera culpa, medo e vergonha. A gente aprendeu desde pequeno, a maioria de nós foi educado através do medo, da culpa e da vergonha, e da punição e da recompensa. Às vezes até a recompensa ela pode ser violenta, porque assim, eu só te dou aquilo que você quer se você fizer tal coisa, tem uma condição. Então a gente cresce de novo, né, dentro desse sistema de pensamento que todos nós estamos inseridos praticamente. Esse sistema de medo, de culpa e de vergonha. Pensa, isso é interno, começa comigo. Então, assim, eu aprendi com quem estava de fora e eu vou passar isso para frente. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos os nossos
piores críticos. E é por isso que, antes de tudo, antes de eu oferecer empatia para o outro, um olhar mais carinhoso para o outro, mais consciente, uma palavra mais consciente para o outro, eu preciso perceber como que eu estou entregando isso para mim. Porque eu só consigo colocar para fora aquilo que eu estou aplicando para mim. E aí vem o termo da autocompaixão. Muitas vezes as pessoas acham que autocompaixão é ter pena de si mesmo, e não é. A compaixão que a gente aprende, né, de ajudar o outro, fazer pelo outro, é, primeiro de tudo, fazer por si. Isso também é muitas vezes confundido com egoísmo, isso não é egoísmo. Então, assim, para início de conversa, vou ser redundante, muitas vezes as pessoas acham que isso é egoísmo, mas cuidar de si antes para cuidar do outro é essencial. Então, como que você age? O que você diz para você quando você comete um erro? O que você fala para você quando você não alcança alguma coisa que você gostaria muito? Você se critica? Você se pune? Então, começa a avaliar isso para início de conversa, porque isso vai facilitar também você ter, inclusive, mais, eu não diria, mais respeito, mais paciência com o erro do outro também. Se você é muito crítico com você vai ser muito crítico com o outro, mesmo que você não externalize. Outra coisa também é que muitas vezes as pessoas acham que comunicação não violenta é falar baixinho, é ter uma vozinha fofa. Às vezes você pode até gritar e não está sendo violento, porque é sobre você falar a verdade, mas não é aquela verdade assim, jogar coisas na cara das pessoas. Não, é falar com a verdade do coração. Tem muito a ver a comunicação não violenta com a intenção. Qual é a intenção da sua comunicação? É punir? Ou é conectar? É gerar um aprendizado? Ou é se vingar? Então, é começar a se avaliar. E eu mesmo, como que é a intenção da comunicação com você? É a punição? Ou é a colaboração? Ou é a parceria? Ou é a conexão, a amizade, a amorosidade? É por aí. Eu acho que ela deixou perguntas aqui importantíssimas para todos nós, né? Só de ela ouvir a gente começa a pensar em tantas situações que a gente se envolve, é envolvido, né? Então, acho que podemos, a partir daí, ter pistas mesmo para essa melhoria. E é isso, Ellen, sobre também essa questão, fiquei pensando agora que você disse isso, por exemplo, né? Será que a comunicação não violenta também passa por aquele o bom dia, o boa tarde, tá tudo bem? Mas não assim, tá tudo bem, né? A entonação mesmo, como a gente, né, coloca algumas coisas. E se você quer realmente ouvir, não tá tudo bem, né? Vai que a pessoa responda assim. Será que você está preparado para ouvir isso, né? Ou está meramente formal nesse tipo de pergunta tão simples, né? Vou passar um exercício para quem quiser fazer. Então tá. Quando terminar essa entrevista. Quando você estiver disposto a escutar, pergunte para alguém como você está verdadeiramente. E 24 horas está. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa que está do outro lado, ela toma até um susto com verdadeiramente e você costuma ficar impactado com a resposta que vem. Porque parece que muitas vezes as pessoas estão só necessitando saber que tem alguém para escutá-las de verdade. E é isso que conecta. Para além do bom dia e boa tarde, é se colocar realmente disponível para ouvir o outro. Excelente. Para aproveitar o tempo que a gente tem, acho que, por exemplo, muitas pessoas podem estar se enxergando agora no seguinte sentido. Não dá mais para mudar, né? Já entrei naquele trabalho, já era assim, ficou pior depois de tal ocorrência, na minha família já não tem mais diálogo, né? E eu não consigo mais conversar. Dá para essa transformação começar devagarzinho assim também? Com certeza, e eu só falo daquilo que eu acredito. Eu aplico na minha vida e eu já vi transformações muito grandes na minha família, no meu ambiente de trabalho. Questão com o pai, com a mãe, a forma da gente... Quem que não tem questão com o pai e com a mãe? Então, até a questão... eu já experimentei e experimento diariamente as grandes transformações que uma comunicação consciente traz. Que, além de tudo, ela traz uma autoestima para a gente. Porque a gente fica cada vez mais consciente da gente, para a gente comunicar nossos limites com clareza, para a gente dizer não,
para a gente dizer o que não está bom, o que eu não gostei, sempre com amorosidade. E então isso conecta, isso traz respeito. E é no dia a dia, né, gente? Relação é dia a dia, é uma escolha, é uma decisão que a gente toma. Então vamos tomar decisões a partir dessa conversa, que agora você se aproximou ainda mais desse conceito da comunicação não violenta. Como a Sueli explicou, né? Vamos nos conhecendo, usar esse novo idioma para então se comunicar com as pessoas ao nosso redor, independente de quem sejam, para que então possamos avançar e ter melhorias internas mesmo, como ela explicou para a gente aqui. As redes sociais da Sueli estão aí na tela para você acompanhar, que ela aborda tantos outros conceitos. Hoje ela abordou isso aqui com a gente, mas o convite já fica aqui para ela voltar e falar de tantas outras abordagens no nosso Em Destaque. Sueli é uma pessoa que eu admiro há muitos anos e hoje eu consegui trazer ela para compartilhar um pouco aqui para a gente nesse espaço. Sueli, muito obrigado, tá? Obrigada. Muito feliz de falar disso. E o convite está aberto para voltar. E é lógico que eu volto. Então, combinadíssimo. E aí você também aceita esse convite para essa nova linguagem na sua vida? Depois você vai saber muito mais também. Ficamos por aqui por hoje, agradecendo a sua audiência. Até o próximo programa. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.